Veja bem, a gente sabe, né, o Tirone, que a CBF vive da grife da seleção brasileira. E durante anos e anos e anos, os nossos clubes todos se submeteram a serem rebaixados para que a camisa da seleção brasileira fosse a grande representante do nosso futebol. Eu sou de uma época em que, mais até do que a camisa da seleção brasileira, a camisa do Santos, a camisa do Botafogo representavam o futebol brasileiro, né? Era uma época em que os calendários eram compatíveis e que os nossos melhores times excursionavam demais, jogavam torneios fora do Brasil, faziam excursões pela Europa, né? Isso acabou e a grife virou a seleção brasileira. Na medida em que a seleção brasileira todinha, há anos, mora na Europa, com pequenas exceções, isto fez com que nós deixássemos de ter o vínculo, né, que tínhamos com a seleção brasileira e os vínculos de cada torcedor com seus clubes passou a ser uma coisa mais forte do que o seu vínculo com a seleção brasileira, o que faz com que ele torça para que seus jogadores, é uma relação, né, meio de ambígua, mas ele gostaria de ver seu jogador reconhecido como um talento para a seleção brasileira. E, ao mesmo tempo, ele pede que o seu jogador não seja convocado para a seleção brasileira para não se desgastar e para que possa servir ao clube. Agora, independentemente de qualquer coisa, há este dado da realidade. Um jogador cedido para a seleção brasileira tem que ter tudo pago pela seleção brasileira. Uhum. No período em que está servindo a seleção brasileira, é na hipótese de um acidente de trabalho, durante o período do acidente de trabalho. E ser indenizado o clube. Né? Porque, claro, alguém poderá dizer, não, mas o Mantuan podia ferrar o joelho descendo a escada, num treino do Corinthians. Poderia, só que ele se ferrou a serviço da CBF. E a CBF tem que arcar com isso. Mas há anos, eu falei do Mantuan, falei do Alce, mas lembremos, o Flamengo acabou de ter jogos sem o Everton Ribeiro e sem o Arrascaeta, porque eles estavam servindo as suas respectivas seleções, sem que ninguém o indenize por isso. Está errado. Agora, por que essa situação permanece e prevalece? Porque, com o perdão de uma palavra, os cartolas dos clubes são todos os mundões que não enfrentam essa situação. Que não enfrentam. E aí, agora, vivemos essa situação esdrúxula, de um calendário apertado, de um calendário atípico, agora sim atípico, por causa da pandemia. E em vez de você achar uma solução para fazer as eliminatórias em 2 grupos de 5 times, você faz essa eliminatória turno e retorno com 10 times, o que é um absurdo completo. Agora, o que justifica isso? Dinheiro no cofre das federações nacionais. Dinheiro este prejudicado neste momento também pela pandemia e pela complicação dos direitos de televisão, né? Exato. Mas é isso. Os clubes vivem para fazer a CBF rica e eles correr atrás de dinheiro. E nesta burrice envolve a perda de jogadores, de jovens ou de jogadores já veteranos a serviço da dona CBF, a casa bandida do futebol.